palavra de Deus aqui, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos 9. Atos 9. Eu vou pegar uma carona, gente. Faz parte do processo. Eu vou pegar uma carona na nossa jornada, e aí eu vou te trazer uma palavra aqui que eu trouxe pela manhã, e vai te abençoar. A palavra de Deus é o nosso alimento, né? Então vamos lá. Atos 9, versículo 23 até o 26. Vamos ler calmamente, sem pressa, consumindo a palavra de Deus, que é o nosso alimento, e vamos ver o que Deus vai trazer para a gente. Diz assim, Atos 9, 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Para por aí. Olha atentamente para cá, presta bem atenção. O pessoal aqui está falando sobre o novo convertido Saulo. Escute bem. O novo convertido Saulo. O que acontece? Você conhece a história. Ele teve aquele encontro com Jesus a caminho de Damasco. Chegou lá em Damasco, estava cego, 3 dias cego. Ananias vem, impõe a mão sobre os olhos dele, caem 12 escamas, ele vê. Na hora ele é cheio do Espírito Santo, em seguida ele é batizado nas águas e ele fica ali próximo dos discípulos e começa a pregar o Evangelho em Damasco. Usando uma linguagem popular nossa, meio chula, mas uma linguagem bem compreensiva, o Saulo virou a casaca. Ele estava perseguindo os cristãos e agora está apoiando de A a Z a doutrina deles. Que coisa estranha. Qual foi o resultado disso? Diz aqui o texto que a gente leu, que eles se planejaram para matar Saulo. E não somente isso, irmãos. Eles armaram um cerco na cidade para observar todo o movimento, entradas e saídas da cidade. Eles armaram um cerco. Para quê? Quando Saulo decidisse, em viagem, sair pela cidade, a gente cata ele aqui, na entrada ou na saída. Cata para matá-lo. Paulo se viu cercado. O que foi que aconteceu? Os irmãos se reuniram e planejaram a fuga de Saulo. E naquela época as cidades, era comum isso, elas serem cercadas por muros. Então os irmãos colocaram Saulo num cesto de noite, provavelmente de madrugada, e Saulo, irmãos, ele saiu de Damasco humilhado dentro de um cesto, fugindo daquela cidade. Qual foi o destino dele? Vai escutando, para você pegar do fio da meada. Qual foi o destino dele? Ele foi para Jerusalém. Jerusalém, vamos usar a nossa linguagem de hoje também, era a sede da igreja naquela época. A igreja, na sua primeira infância, estava se iniciando. Lá onde se concentrava o líder da igreja, Pedro, onde se concentravam e se reuniam os apóstolos. Então, lá em Jerusalém, eu vou encontrar o quê? Conforto. Eu vou encontrar mão amiga. Eu vou encontrar consolo. Quando Saulo chega em Jerusalém, o quadro que ele pode ter pintado na cabeça dele estava completamente errado. Quando ele chega em Jerusalém, ele encontra oposição.
Porque todos desconfiavam da conversão dele. Esse cara, ele veio para cá, ele está se fingindo de convertido, para se infiltrar entre os apóstolos, entre os cristãos, e fazer um desastre maior ainda aqui entre a gente. Ninguém acreditou. Então Paulo encontrou dificuldades, irmãos, da igreja, dos discípulos, dos apóstolos. Então, se ele pensava que vindo para Jerusalém como um novo convertido, ele ia ser abraçado pela liderança da igreja, abraçado pelos apóstolos, ele encontrou mais rejeição. E lá em Jerusalém também planejavam matá-lo, porque era o centro religioso do mundo naquela época. Então, quero passar para você aqui duas coisas muito importantes e esclarecedoras. Preste bem atenção. Paulo estava no começo. Olha quanta dificuldade ele encontrou. Você não precisa fazer isso agora, mas se você chegar em casa e ler até o versículo 31, nesse curto espaço de versículos e de tempo, fala sobre matar Paulo 3 vezes. Então ele encontrou uma dificuldade muito grande no começo. Primeira coisa que eu quero te dizer, pessoal, todo começo é difícil. Todo começo, seja lá o que você for fazer na vida, todo começo você vai encontrar dificuldades. Seja no começo da sua caminhada de fé, seja no começo de um empreendimento na sua vida, seja no começo de uma mudança de comportamento. Vou te dar um exemplo. O marido que passou muitos anos na bebida, quebrando coisa dentro de casa, agredindo verbal ou fisicamente a esposa, os filhos. De repente, esse camarada que passou muitos anos causando problemas, ele se converte. Para de beber, se torna um homem diferente. E aí, tudo que ele causou para a família no passado, que marcou com traumas, com sentimentos ruins, essa mudança de vida dele em semanas ou em até meses, não vai provocar um efeito de imediato positivo como ele espera. Até ele reconquistar a confiança da esposa, o amor dos filhos, o respeito, isso leva um tempo. Há pessoas que elas querem que logo no começo já aconteça as mudanças que ela imagina. Ela quer que logo no começo a esposa, os filhos, já tenham aquela total confiança, total credibilidade, total amor, como se ele não tivesse feito nada no passado. Não, isso leva tempo. Todo começo é difícil. Você tem que entender isso. As coisas não acontecem assim de uma hora para outra. Quando você decide mudar de comportamento, quando você decide mudar de atitude, leva um tempo até você angariar a confiança daquelas pessoas, receber, ter aquela paz que você precisa. Agora, o que cabe a todas as pessoas que vão começar algo na vida é a perseverança, porque com o passar do tempo, aquilo vai ganhar uma estabilidade, vai trazer a paz que você precisa. Pensa num carro. Um carro, ele sai em que marcha? Na primeira. E a primeira marcha é a marcha da força, a que exige mais força. Então você pega lá o carro, aí ele sai, mas você passa a segunda, depois vai aliviando na terceira, na quarta alivia, na quinta, na sexta, o carro que tem sexta marcha, ele já está bem leve. Mas no começo não. Olha um caminhão de grande porte, não sei como é que funciona o caminhão, mas acho que é com marcha também, né? Então vamos lá, dizer que ele sai a primeira, ele sai se arrastando, aí bota e vai. Quando ele já está na estrada, linha reta, leve, com 80, 90, aquele bicho de tantas toneladas já está... Mas o começo é complicado. Há pessoas que elas não estão dispostas a enfrentar os desafios do começo. Porque o começo é difícil. O começo de uma dieta é difícil. O começo de uma mudança de comportamento é difícil. O começo de uma rotina de exercícios, de atividades físicas é difícil. Tudo é difícil. O começo de um relacionamento é difícil. Todo começo é difícil. O casal está ali namorando, juras de amor,
Ele prometendo para ela as Europa, indo para Paris, indo para o Porto de Galinhas, indo lá para Fernando de Noronha. Olha, se eu puder, eu vou dar a lua para você, porque eu te amo. E vai aquelas coisas de namoro e pá, 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 pá. Aí meu irmão entra num casamento debaixo do mesmo teto, o caldo engrossa. Tudo muda, meu amigo. Já não aparece mais na linguagem o nome Paris, não aparece mais Fernando de Noronha, nem Porto de Galinha, não aparece mais Champs-Élysées, não aparece mais. O caldo engrossa, quando entra debaixo do mesmo teto, a coisa muda. Não é mais a mesma coisa, não. Não é que eles vão deixar de se amar, mas na psicologia eles falam sobre a crise dos 7. Os primeiros 7 anos, em que ambos estão se conhecendo, vendo coisas que não viam no namoro, tendo que tolerar coisas, tendo que engolir seco outras e etc. É a tal da crise dos 7, até alcançar ali uma estabilidade. O começo de um casamento é difícil, o começo de um relacionamento é difícil, o começo de um empreendimento é difícil, o começo de uma mudança de comportamento é difícil. Foi difícil para Saulo isso, foi difícil. Oh, que luta ferrenha que aquele camarada estava passando, pessoal. Meu Deus, eu me converto, vou pregar, eles me juram de morte em Damasco. Eu tenho que sair humilhado, eu que era fariseu, respeitadíssimo, tinha entrada e saída liberada em qualquer cidade. As pessoas faziam continência quase para mim, quando um fariseu passava, porque era muito respeitado, ainda mais com o currículo que Paulo tinha. Agora o cara foge de uma cidade, dentro de um cesto, de madrugada, por cima do muro. Que situação que o camarada estava passando. Mas tudo bem, eu vou para Jerusalém, a sede da igreja está lá, eu vou ser abraçado, vou ser acolhido, os apóstolos vão me receber bem. Poxa, aliás, o Saulo se converteu, estou do lado deles agora. Quando ele chega em Jerusalém, esse cara está fingindo. Ele não está convertido, ele está com sem vergonhice. Ele quer aprontar para a gente. Eita, que começo difícil. Mas ele perseverou. Irmãos, eu acho que você tem que começar algo na sua vida. E Deus está te antecipando, dizendo, todo começo é difícil. Mas comece. Algumas pessoas não querem correr o risco dos começos. Começar a mudar de comportamento, mudar de atitude, mudar de ideia, mudar de plano, começar o empreendimento. Começar algo, tem medo dos desafios do começo. Mas todo começo é difícil, não é fácil. Foi difícil, estava muito cruel para ele, mas ele perseverou, ele passou a 2ª marcha, ele passou a 3ª, foi para a 4ª, levantou para a 5ª, estava na 6ª e foi-se embora. Deu certo. Então vale a pena a gente perseverar quando a gente está começando e resistir às pancadas, às dificuldades do começo, porque lá na frente vai ficar levinho, levinho, as coisas vão fluir, a bênção de Deus se manifesta, os milagres acontecem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a gente tem medo, estava difícil. E uma outra coisa que eu quero mostrar para você, que é a 2ª e última parte, para deixar claro para você. Preste atenção. O começo estava difícil para ele. Nós precisamos entender, pessoal, que é necessário que apareçam os frutos, para que realmente houvesse um convencimento por parte dos cristãos, dos discípulos, especialmente dos apóstolos. Quando você começa algo, leva um tempo para aparecer os frutos. O novo convertido diz, já parei de beber, parei de usar droga, beleza, está tudo bem, parei, mas vamos esperar o fruto, porque palavras são apenas palavras, irmãos. Você acha que o bonitão do Saulo ia chegar lá, ei, sou crente agora, viu? Ó, fui batizado no Espírito Santo, cheio da graça, zerinho para Jesus, pode contar comigo. Os outros olhavam assim, quem é que acredita, cidadão? Que tu não é um espião aqui, se fingindo, hã? Que tu não trabalha para a KGB? Quem é que... Tinha que aparecer o fruto, gente. Quando você começa e persevera, daqui a um tempo vai aparecer o fruto. E o fruto serve de confirmação
para quem não acreditava em você, para quem desconfiava de você, para quem não tolerava você, para quem zombava de você. O fruto serve de confirmação. E às vezes a pessoa não tem paciência para o fruto aparecer. Quer convencer os outros, familiares, amigos, somente com as suas palavras. Não é bem assim não. Espere o fruto aparecer. Tem que esperar. Não, eu mudei. Tudo bem que você mudou, mas beleza, espera, tenha paciência. Você precisa ter paciência com você mesmo. Às vezes nós somos intolerantes. Pessoas nos suportaram tanto tempo e agora nós queremos que elas mudem simplesmente porque eu estou falando que eu mudei. Não é assim não. É necessário os frutos de mudança, de justiça, aparecerem. E Saulo teve que ter essa paciência. Houve uma total desconfiança. O cara tinha acabado de sair de Jerusalém, irmãos. E participou da morte de Estevão. Agora ele é um santão, um bonzão, um crentão. Quem é que vai acreditar? A Bíblia diz: provai os espíritos, para saber se eles são de Deus ou não. Eles tiveram que fazer isso, e ele teve que ter paciência dos frutos aparecerem. E apareceram. Ele pregava em Jerusalém. Ele começou a ganhar almas, pessoal. Ele começou a expulsar demônios, curar enfermos, batizar pessoas no Espírito Santo. Começou a batizar pessoas nas águas, almas sendo ganhas. Eu não vou ler a parte do texto que diz, mas você vai ver lá na frente que a Bíblia diz que a igreja se fortalecia, porque de um lado estavam os apóstolos, os chamados apóstolos do Cordeiro, os 12. E de outro lado está o apóstolo, ainda não comissionado, mas Saulo, o novo convertido, exercendo o ministério, a igreja se fortalecia. Os frutos começaram a aparecer. A doutrina, a linguagem dele era diferente, Deus estava preparando ele para os gentios. Pedro para Israel, Paulo para os de fora. O conhecimento que ele tinha da palavra, da lei, o ajudava a ter uma linguagem diferente, a pregar para pessoas com um intelectual mais avançado. Ele discutia com os gregos, convencia muitos deles. Os frutos começaram a aparecer. Mas levou tempo. Então, às vezes você quer começar algo, mas já quer que puf! Não, leva tempo para os frutos aparecerem. E o bom é que quando você tem a bênção de Deus, as coisas fluem, acontecem naturalmente na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, na sua relação com seus filhos, na sua relação conjugal. O tempo passa, os frutos aparecem, a bênção de Deus se manifesta e de repente começa a reinar a paz. Teve guerra? Teve conflito? Estava difícil para ele? Estava. Mas eu imagino que quando a gente lê isso aqui no versículo 31, olha aí, versículo 31, assim pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia, e Samaria, tinham o quê? E eram o quê? Edificadas. E se multiplicavam, glória, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aplauda o Senhor Jesus. Escute. As igrejas na Judéia, na Galiléia, na Samaria, elas tinham paz, eram edificadas, multiplicavam-se e andavam no temor do Senhor. Você acha que isso aconteceu de uma semana para outra? Você acha que isso aconteceu de um mês para outro? A gente lê isso aqui, o versículo está colado no outro, mas não aconteceu de um dia, nem de uma semana, nem de um mês para o outro não, gente. Eu imaginei esse Saulo aqui, quantas vezes, chorando em oração na presença de Deus, em lágrimas. Meu Deus, está difícil, ninguém acredita em mim, eu sei o que eu fiz. Estou pisando no lugar onde eu tirei a vida de um dos filhos mais queridos do Senhor, de um dos filhos mais queridos da tua igreja, que foi Estevão. Eu participei, autorizei, promovi a morte cruel dele. Eu estou arrependido.
Mas o Senhor sabe do meu coração, mas as pessoas não creem, não acreditam em mim, está difícil. Quantas vezes ele chorava? Imagina no dia seguinte ele se levantando, tirando força de onde não tem. Aliás, tem, do céu. Ia lá e pregava, dava a cara para bater. Tudo bem, eu entendo vocês me olhando com um canto de olho. Eu entendo vocês me olhando com desconfiança. Mas eu vou cumprir o propósito, eu vou obedecer, eu vou cumprir a minha missão. E pregava e falava de Jesus e ganhava almas e milagres aconteciam. Os frutos iam aparecendo, corações duros. Iam se derretendo diante daquele mensageiro de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele confirma aqueles que são deles. Por mais difícil que seja, mas Deus confirma aqueles que são deles. Você é de Deus? Deus vai te confirmar. Não tenha medo de começar. O que é que você está precisando começar na sua vida? Na sua família? Mudança de comportamento, de pensamento, de atitude? Tua esposa está merecendo mais amor, mais carinho, mais respeito de você, querido. Teu esposo, mulher, teu esposo está merecendo mais amor, mais carinho, mais atenção, mais respeito de você. Você que é pai, teus filhos estão merecendo mais amor, mais carinho, mais atenção, mais respeito de você. Comece. O que é que você está precisando começar? Começar em família. De repente um empreendimento, um negócio novo. Um novo horizonte para mudar a nossa situação financeira na nossa casa. O que é que a gente precisa começar? Comece. Comece a mudar a tua realidade espiritual, tua realidade social. Comece. Mas se você ficar só esperando, meu irmão, pelo amor de Deus, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E o que é que se faz com um morto que acabou de morrer? Acabou, o que a gente faz? Primeira coisa, antes de enterrar, vela o morto. Não tem um velório ali? Está morto, então você vela ele. Tem muitas pessoas velando a sua fé. Tem muita fé, mas estão só velando, olhando para ela. Um dia. Comece. Moisés teve que começar. Eu quero que tu vá lá no Egito. Vai lá no Egito e vai libertar o meu povo. Moisés pensou. O faraó vai olhar para mim e vai dizer, o que é que tu quer aqui, Nanico? E o povo vai dizer, quem foi que te enviou? Tu não é ninguém. Ele questionou isso com Deus. O começo ia ser difícil. Deus falou assim, o que é que tu tem na mão? Esse cajado aí, joga ele no chão. O cajado virou o quê? Uma serpente. Agora pega ele de volta. Pegou por onde? Pelo rabo. Quando pegou de volta, virou um cajado novamente. Eu sei, Moisés, em outras palavras, que o começo vai ser difícil. Eu sei disso. Mas eu quero que você entenda que você não está sozinho. Que eu vou te confirmar com sinais. Comece. Vai lá no Egito. Pode se apresentar para Faraó. Porque humanamente falando, é você sozinho. Um homem fraco, que acabou de vir do deserto, que era pastor de ovelhas. Mas você não está só, eu estou contigo. Vai lá e começa. Era só um pastor de ovelhas, irmãos. 40 anos pastoreando ovelhas no deserto. 40 anos. Que respeito, que moral, quem era ele? Mas quando você começa com a bênção de Deus, com Deus contigo, não importa as dificuldades do começo, Deus vai te confirmar. E não foi fácil. Foram 10 visitas ao Egito, 10 pragas. E quando consegue tirar o povo do Egito, está encrenca, o povo era encrenqueiro. Ranço ruim, obstinado. Eita, que luta, que dificuldade no começo. Mas deu certo ou não deu? O bom é quando você olha para trás e você lembra das dificuldades do começo. E já se passaram alguns anos e Deus te confirmou, e Deus te abençoou, e Deus mostrou sinais, e Deus foi contigo. Você olha lá para trás e diz, valeu a pena. Foi difícil, mas valeu a pena. Acho que era a situação de Moisés. Ele olha para trás, tudo que ele passou, que ele viveu, valeu a pena. Imagine quando chega aqui no versículo 31, que pode ter durado anos.
A gente lê o versículo em menos de um minuto, mas quando chega no 31, igrejas, havia paz, eram edificadas, se multiplicavam. Diz que deve ter demorado anos para acontecer. Eu imagino Saulo, olhando lá para trás, quando ele começou. E ele deve ter chorado, eu chorava e dizia, valeu a pena. Foi difícil. Não foi fácil. Eu tive que fugir dentro de um cesto, de forma ridícula, humilhada, de uma cidade onde eu era respeitado. Eu cheguei lá com cartas das maiores autoridades da época, para entrar pela porta de Damasco. E toda a cidade tremia diante de mim. E eu tenho que sair de lá humilhado, dentro de um cesto, fugindo. Aí eu chego em Jerusalém, que era para ser abraçado pela igreja, pelos irmãos, eles me rejeitam. E sou jurado de morte também em Jerusalém. Foi difícil. Mas quando ele olha a igreja sendo edificada, fortalecida, mais almas sendo ganhas, irmãos, acho que Paulo chora dizendo assim, foi difícil, mas valeu a pena. Eu não sei o que você precisa começar na tua vida. Eu não sei. Mas que daqui a alguns anos você possa dizer assim, foi difícil, mas valeu a pena. Não tenha medo de encarar os desafios do começo. Não tenha medo, porque os anos vão passar. E daqui a alguns anos você vai dizer, valeu a pena. E foi difícil, não foi fácil. Mas quando você tem a bênção de Deus, meu irmão, ela faz toda a diferença. Toda a diferença. Os frutos vão aparecer na sua vida. Eu não sei. Isso aqui tem um propósito, Deus está te entregando hoje. Mas eu não sei o que é que você está precisando começar. Eu não sei. Mas receba essa palavra de Deus. Comece. Porque se você não começar, você não vai experimentar as bênçãos do meio e as glórias do final. Se você não começar, você não vai experimentar as bênçãos do meio e as glórias do final. Começo, desafios e expectativas. Meio, bênçãos surpreendentes. E o final, glórias. Repete comigo, começo, desafios e expectativas. Meio, bênçãos surpreendentes. Final, glória. Aplauda o Senhor. Glória. Eu vou encerrar. Paulo diz assim, depois de experimentado, o camarada tinha peso nas palavras, né, para falar. Depois de experimentado, amassado, quebrado, refeito, depois de tantos anos, Paulo escreve aos Romanos e chegou até a gente. Paulo diz assim, no finalzinho do capítulo 12, versículo 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Sobe de nível, né? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sobe de nível. Boa, agradável e perfeita. Começo, meio e fim. Começo, dificuldades e expectativas. Meio, bênçãos surpreendentes. Fim, glória. Aleluia. Comece. Estou precisando começar a estudar, pastor. Comece. Estou precisando começar um empreendimento. Comece. Estou precisando começar a cuidar da minha saúde. Fazer uma dieta. Comece. Estou precisando começar a mudar de comportamento em relação a casamento, família, vida pessoal. Comece. Não sei o que você precisa começar. Mas vou repetir para ficar gravado. Começo. Expectativas e dificuldades. Meio. Bênçãos surpreendentes.
Fim, glória. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repete, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que você está precisando começar? Começar a perdoar? Começar a não deixar o teu passado interferir no teu presente e comprometer o teu futuro? Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Esquecer o meu passado? Me ajuda a esquecer o meu passado, pastor. Não, eu não posso dar uma pancada na sua cabeça. Me desculpa, eu não posso. Pegar um cacetete e dar na sua cabeça. Eu não posso te ajudar a esquecer o seu passado. E Deus faz questão de que você não esqueça. Não, pastor, Deus faz questão que a gente esqueça. Ele diz, não vos lembreis das coisas passadas. Sabe interpretar. Em outras palavras, ele está dizendo, não deixe o teu passado comprometer o teu futuro e interferir no teu presente. Senão Deus ia colocar em você uma amnésia. Você quer ficar com Alzheimer? O que é que você precisa começar? Olhar para frente? Está olhando só para trás? Eu acho interessante, se você vê na Bíblia, a gente imagina assim, quando fala que a esposa de Ló olhou para trás, né? Aí quando a gente lê isso, a gente faz uma cena assim na nossa cabeça. Olha a cena que a gente faz. A gente faz uma cena, ela saindo da cidade, aí assim, ó, olhou para trás. Não é essa cena que a gente faz? Desde pequena, quando eu ouço falar da história da esposa de Ló, a cena que vem na minha cabeça é essa. Ela saindo da cidade com a família, aí olhou para trás assim. Aí ficou lá olhando para trás e uma estátua de sal assim. Vai ler a Bíblia para você ver como é que foi. Não foi assim. Eles já tinham chegado do destino deles. Lá na pequena cidade que ele tinha pedido para ficar, para que a chama do céu não atingisse eles. E a Bíblia diz que a esposa de Ló olhou para trás. Não foi ela saindo da cidade olhando para trás. Já tinham chegado no outro destino já. Mas ela deixou aquele passado de patrimônio, de tudo que eles construíram, entrar aqui dentro. De repente ela começou um assunto, nós deixamos tanta coisa para trás, não foi? Será que não é melhor a gente buscar tentar salvar alguma coisa, não? Ela olhou para trás. E aí você conhece o restante. De repente você precisa começar a deixar de olhar para trás e olhar para frente, esquecendo bem das coisas que para trás ficam. Paulo não esqueceu, porque ele dá detalhes das coisas que aconteceram lá atrás com ele, traição, decepção, perseguição. Ele não esqueceu, mas ele está dizendo, eu não estou deixando que as coisas do passado interfiram no meu presente e comprometam o meu futuro. Eu estou caminhando rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus, que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há um prêmio para você lá no céu, um grande prêmio. E há um ensaio desse grande prêmio para você aqui na terra. Há um grande prêmio para você lá no céu. E há um ensaio desse grande prêmio aqui na terra. Não ignore o que Deus tem para você. Não ignore o que Deus colocou no teu coração. Não ignore o plano que Deus tem para a sua vida. Comece. Comece. Começo. Posso repetir? Você pode repetir comigo? Começo. Dificuldades e expectativas. Para por aí. Será que vai dar certo? Eita, meu Deus. Ah, meu Pai. Meio. Bênçãos surpreendentes. Fim. Glória. Amém? Comece. Começo. Matar. Fugir num cesto, escapar, sair fora. Começo. Rejeição. Eu vou encerrar. Mas deixa eu dizer uma frase que eu peguei logo no começo da minha conversão e que me ajudou muito. Me ajuda muito até hoje.
Essa frase eu ouvi de um grande homem de Deus, no início da minha conversão, e me ajudou, me ajuda muito até hoje. Ninguém é aceito sem antes ser rejeitado. Ninguém é acreditado sem antes ser desacreditado. Tu? Tu. Tu tem capacidade. Tu. Ninguém é aceito sem antes ser rejeitado. Ninguém é acreditado sem antes ser desacreditado. Saulo foi assim. Com Jesus foi assim. Pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Uma coisa que presta. Foi assim com eles. Ninguém é aceito sem antes ser rejeitado. É o processo. Você quer que o mundo te abrace? O mundo se renda a ti? Não, meu irmão. São as dificuldades do começo. Mas um dia você vai dizer, valeu a pena. Eu estava vendo no noticiário esses dias, não sei se você viu, aqui em Juazeiro, um noticiário da vovó Fitness. Achei interessante, a vovó Fitness. Se eu não me engano, ela tem 70 anos ou mais. Mas pensa numa vovó Fitness. Aí ela tinha um filho e a nora. O filho pesava 150 quilos. A nora 120. Pensa. E eles vendo a vovó ali, meu irmão, na guerra, na pancada. Fazia, como é que chama aqueles, que é bem de ritmo, é que chama? Crossfit. E a vovozinha, pelo amor de Deus. Aí eles pegaram, rapaz, vou acompanhar minha avó. Se ela consegue, não, que eu não consigo. Resumindo, 3 anos passaram. O cara que pesava 150, perdeu 40. A outra perdeu mais tanto. O começo foi difícil. Mas acompanharam a vovozinha, fitness. Não é fácil, não. Todo começo é difícil. Mas os anos vão passar. E você vai dizer, valeu a pena. Chorar, perseverar, ser rejeitado, ser desacreditado. Não se alimente pela crença que as pessoas têm em ti. Se alimente pelas promessas que Deus tem para você. Tem gente que precisa se alimentar se alguém chegar e dizer, você é bom, você consegue, isso e aquilo. Não se alimente disso. Se alimente do que Deus fala a teu respeito. Se alimente do poder do Espírito Santo que está dentro de você. Você acha que esse Saulo aqui, no começo, o pessoal ficava lá incentivando ele na porta da casa dele, bora pregar, bora. Ele tinha que tirar força, a gente não tem para ir para a rua dar a cara para bater. Porque o pessoal olhava para ele e dizia assim, ó, assassino, matador de crente. Tu vai queimar no quinto dos infernos, desgraçado. Você matou um dos principais missionários que a gente tinha, Estevão. Acho que era fácil ele encarar isso? Era não. Aí ele dava a cara para bater e ia. E o resultado? E as igrejas na Judeia, na Galileia e na Samaria tinham paz. Eram edificadas e se multiplicavam. Eita glória! Olha o resultado, olha o fruto. Os frutos da tua perseverança vão aparecer. E isso é o suficiente. Amém, Jesus? Vamos ficar de pé, gente. Fazer uma oração. Aleluias. Por favor. Eu não peço isso todas as vezes que eu prego. Eu vou pedir hoje. Não deixa essa palavra morrer, não. Dentro de você. Deixa não. Aí eu fui lá no culto, Deus falou comigo. Sai na porta da igreja e esquece tudo. Deixa não. Essa palavra morrer dentro de você, não. Comece. Faça isso. Se você quiser ouvir de novo a palavra, mais tarde eu vou liberar no YouTube. Para você assistir, enviar para quem você quiser, rever, se alimentar de novo. Mas não deixe isso morrer dentro de você, não.
O que é que você precisa começar na sua vida? Para você sair da estagnação, do esfriamento espiritual, sair da depressão, da ansiedade. O que é que você precisa começar? Para ter paz, para viver uma nova história com Jesus, para receber autoestima. O que é que você precisa começar? Meu irmão pode ser o melhor piloto, dentro do melhor carro de Fórmula 1. Atualmente pode ser o Lewis Hamilton, dentro de uma McLaren, no grid de largada. Se ele não começar, não vai acontecer nada. Meu irmão, na hora que der o sinal verde, o camarada tem que acelerar. Vai-te embora, compadre. Vai-te embora. Mas se ele ficar parado dentro da melhor piloto, no melhor carro de Fórmula 1, não sair do canto, não começar. Deu o sinal verde, te bufo. Será que Deus não está te dando o sinal verde? Será que Deus não está te dando o sinal verde, dizendo acelera, vai-te embora, vai para cima, começa. Minhas bênçãos vão se manifestar na tua vida. Comece. Para algumas pessoas o começo é o batismo nas águas. Preciso batizar, começar a minha vida cristã, pastor. Eu só sou um frequentador de igreja, eu preciso descer as águas, começar a minha vida cristã, dizer eu sou de Deus, sou crente, sou de Jesus, vou para cima. Comece. Outros precisam começar outras coisas. Começar uma vida de oração, de consagração, de jejum, de leitura da Bíblia. Comece. Tenho que sair da estagnação, tenho que crescer espiritualmente, pastor. Quero ter experiências com Deus. Comece. Quero ser o orgulho da minha família. Quero ser orgulho para os meus filhos, para minha esposa, para o meu marido. Comece. É difícil. Não é fácil não, meu irmão. Mas comece. Feche seus olhos. Se você puder colocar a mão no seu coração. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu creio que há pessoas aqui que o coração delas está batendo mais forte. Não é ansiedade, não é taquicardia, não é outra coisa, é o Senhor falando com ela. Porque quando o Senhor fala conosco, é isso que acontece. O nosso coração bate mais forte. E algumas pessoas aqui estão entendendo que o Senhor está dando sinal verde para elas, dizendo, vai, porque eu sou contigo. Não é fácil começar. Moisés tremeu diante daquele desafio de ir ao Egito, de encarar Faraó, de explicar para o povo que Deus o havia enviado para libertá-los da escravidão. Ele tremeu. Ele deu várias desculpas, eu não sei falar. Como é que eles vão acreditar em mim? Mas quando a tua bênção, a tua presença está conosco, não importa. As dificuldades, as oposições, os frutos aparecem. O Senhor começa a abençoar de uma maneira incrível, extraordinária. Aleluias. Oh, glórias. Meu Deus. Eu não sei o que é que Deus está colocando no teu coração e hoje te convenceu de que você precisa começar. Mas se Deus falou contigo, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Você precisa começar. Porque tem uma bênção esperando para você lá no meio, uma bênção surpreendente. E tem uma glória inexplicável lá no final. Mas comece. Deus precisa que você dê o primeiro passo, para Ele poder te abençoar. Primeiro passo com responsabilidade, com direção e com a bênção do Senhor. Meu Deus, existem mudanças que o Senhor quer fazer aqui nas famílias. Existem mudanças que o Senhor quer fazer aqui nos lares, nos casamentos.
Relacionamento entre pais e filhos que estão desgastados. E o Senhor está dizendo, comece. Pessoas, meu Deus, que têm um projeto para abençoar a sua família, mas tem medo. Deus está te dizendo, comece. Com responsabilidade, com equilíbrio, com sensatez, mas com ousadia e fé também. Comece! Porque Deus vai te abençoar. A tua fé, a tua obediência a Deus vão trazer resultados positivos para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra de bênção para essas pessoas e para essas famílias, meu Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus, que elas vão experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor, e nada do diabo vai prosperar nessas famílias. Na autoridade do nome de Jesus aqui agora, nós repreendemos todo espírito de medo, porque o medo é um espírito. Nós repreendemos todo espírito de covardia, todo espírito de timidez. Nós ordenamos que todo levante do diabo contra essa pessoa, contra esse homem, essa mulher, este jovem, esta família, caia por terra, em nome de Jesus. E que as bênçãos do Senhor comecem a se manifestar diante das decisões que essa pessoa vai começar a tomar a partir de hoje. Em nome de Jesus, levante suas mãos a Deus, peça a Deus para te fortalecer, peça a Deus para te guiar, peça a Deus para te dar sabedoria, peça a Deus para encher você do Espírito Santo, peça a Deus para te abençoar, porque quando Deus está contigo, não importa os obstáculos que estejam à tua frente, vai dar certo! Em nome de Jesus. Eita glória, os frutos vão aparecer, e esses frutos vão abençoar tantas pessoas, começando pela tua família. Aleluia, oh glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu invoco as tuas bênçãos sobre este homem, sobre esta mulher que estão recebendo essa ministração aqui hoje. Eita, meu irmão, te prepara para as coisas grandes da parte de Deus que vão acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. Em nome de Jesus. Eita glória! Eita glória! Ah, Deus, nós recebemos essa palavra. Quando Deus te entrega uma palavra, escute isso que eu vou lhe dizer. Quando Deus te entrega uma palavra, junto com ela, Ele te entrega bênçãos. E Deus hoje, Ele não está te entregando só uma palavra, Ele está te entregando bênçãos, junto com essa palavra. Aleluia, receba isso na tua vida. Hoje, 17 de agosto de 2022, Deus não está te entregando só uma palavra, Deus está te entregando bênçãos, juntamente com essa palavra. Seja abençoado, tu, tua casa, tua família, tua história, teu futuro, em nome de Jesus. E você que crê e concorda, cele dizendo amém, cele dizendo amém, cele dizendo amém, e aplauda bem forte ao Senhor. Mais bem forte as suas palmas. Aponte o teu dedo de profeta para a pessoa do lado e diga: comece. Eita glória, comece. Em nome de Jesus. Amém? Senta, meu irmão, um pouquinho.